continuidade ao projeto Cenas de um Autor, hoje nós teremos o prazer, satisfação, a honra de termos aqui Glória Pérez, uma das maiores autoras do nosso país, que leva as nossas histórias lá para fora, premiadíssimo e reconhecido no exterior, e que traz as histórias lá de fora também aqui para o nosso conhecimento e deleite. Então, para batermos esse papo hoje, com vocês, Glória Pérez. Umas convenções, tipo, eu desse lado, você daquele. O importante é estarmos aqui juntos. Muito obrigado, tá, pela sua presença. Enfim, se vocês já estiveram aqui em outras edições, vocês sabem, né? A gente vai ter um momento de conversa nossa e depois vai abrir para vocês. As curiosidades e interesses de vocês são bem-vindos desde já. Glória Pérez. Fala. Seguinte... Algumas novelas, né? Algumas dezenas, minisséries, muitas histórias contadas. E assim, eu enquanto pessoa, não só como ator, mas enquanto pessoa, eu quero saber como brota tantas possibilidades, tantas tramas, porque novela não é uma história, né? Você não conta uma história, você conta algumas histórias, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que todas as pessoas, a gente sempre olha o mundo através de uma janela diferente. Se você é um pintor, você olha aquela mesma cena valorizando as cores, né? Você enxerga as cores. Se você é um escritor, você presta atenção nas relações humanas, na maneira como as pessoas se expressam. Enfim, cada pessoa tem um jeito de olhar o mundo. E eu acho que nasce disso. Você não fica o tempo todo pensando no que você vai escrever, nem que aquilo dá uma novela, nem que aquela pessoa dá uma personagem. Mas o teu jeito de olhar, quando você olha, quer dizer, o teu jeito de viver é uma maneira também de ir acumulando sensações, sentimentos em você, sem nem você saber que está lá. Aí, na hora que você tem que sentar num computador para escrever uma história, você abre aquela gaveta, né, e, de repente, vem assim aquela frase que você ouviu na rua, aquela pessoa, não é? Aquela cena. Às vezes, as histórias nascem de coisas muito simples, de alguém que passa e que te desperta uma curiosidade. Para onde essa pessoa vai? E você começa a inventar a história daquela pessoa. Porque o escritor é assim, Tiago. O escritor, eu acho que o ator também é assim. Deve ser alguém que gosta tanto das pessoas que quer se meter na pele de todo mundo, né? E o grande barato do escritor é esse, eu acho que é do ator também, é de poder viver todas as vidas impunemente, não é? E essa sua atenção, quando que você a percebeu pela primeira vez? Desde quando você é atenta, não à vida alheia, né? Você atenta à vida alheia, pode ser mal interpretado, mas desde quando você tem essa atenção ao outro que passa ao seu lado? Olha, a vida inteira, desde que eu abri os olhos, que eu me entendo por gente, eu fui uma pessoa que sempre gostei de ouvir histórias. Por exemplo, eu era aquela criança que queria ouvir a história das pessoas mais velhas, onde é que elas vieram, o que aconteceu na juventude delas. Eu tinha essa escuta. E eu vim de uma terra onde as histórias são muito grandes. Às vezes as pessoas perguntam assim, Glória, você tem uma imaginação? Mas, gente, essas histórias de novela, que aqui parecem coisas assim esporádicas de acontecer na vida, na terra que eu vim do Acre, por exemplo. Do Acre, eu saí de lá com 15 anos. Então, era um Acre que a gente levava 2 dias de avião, Catalina. Para os mais jovens nem sabem o que é isso, mas os mais velhos sabem, para chegar no Rio. Então, era uma terra onde as pessoas iam, assim, a gente de todos os lugares do mundo ou do país para enriquecer, né? Ou para, enfim, era uma terra de aventura. E essas pessoas que iam deixavam sempre algo para trás. Então, essa história do pai que não vê o filho há anos, das famílias que se reencontram, esses grandes dramas, são cotidianos, era o meu cotidiano, né? E por isso é que, para mim, é tão fácil olhar essas histórias como coisas normais da vida. Eu acho até que, hoje em dia, elas estão normais com todo mundo, porque a internet fez esse trabalho.
A internet fez com que todos esses casos que a gente ouvia dizer de vez em quando, antes dela, né? Você sabia, alguém te contava uma história surpreendente. Agora você abre todo dia a página da internet, tem milhares de histórias surpreendentes acontecendo. E a internet virou fonte para essa busca, pesquisa de assuntos e temas hoje em dia, querido, na sua vida? Para mim sempre foi. Eu fiz a primeira novela que falou de internet no Brasil, que foi Explode Coração. As relações das pessoas que se conheciam pela internet, tinha... Naquela época não era nem internet, era BBS. Tem gente aqui que frequentou a BBS? Você sim, já vi. Então, era BBS. Então, o que aconteceu? O que me atraiu naquilo? Eu devia ter trazido para vocês, ter pedido para o Marquinhos trazer para vocês a abertura de Explode Coração e a primeira cena, quando eles se conhecem. Porque a abertura foi feita pelo Hans Donner e ele antecede o Steve Jobs. Porque ele vai pegando o rapaz que está assistindo a cena da cigana dançando, ele vai passando o dedo na tela. Touchscreen. Sim, ele fez isso. E a primeira cena do cigano, a cigana encontrando o político de Explode Coração, é um Skype jurássico, mas é um Skype. Eu tenho no YouTube, gente, procura lá, que eu juro que vale a pena ver isso. Que maravilha. Eu vou pedir para o Marquinhos para botar na página. É interessante para vocês verem. Então, o que me encantou nisso? Eu vi de cara, claro, as possibilidades daquilo. Se os computadores podem conversar com outros computadores, os limites no mundo estavam derrubados. Você, de qualquer lugar pequeno, eu, por exemplo, que tinha vindo de um lugar pequeno, onde a dificuldade de acesso era muito grande, eu logo imaginei que, se eu lá tivesse um computador, eu poderia visitar o mundo inteiro, de uma certa forma. Ter acesso. Eu tive que sair do Acre, porque, quando eu acabei o ginásio, não tinha mais o que estudar. Essa vontade que te trouxe para o Rio? Não, é claro, porque eu tinha que estudar, e meu pai achou que, em vez de mandar os filhos sozinhos para estudar, era melhor vir a família inteira. Aí a família inteira veio para o Rio de Janeiro? Veio para o Rio. Então, você fica muito atento àquilo que oferece possibilidades para quem tem poucas. Então, eu percebi ali que o que havia de maravilhoso naquilo. E outra coisa que me encantou, eu conversava com as pessoas e tinha romances, né, que a gente lia na página da BBS. Então, tinha umas pessoas que eram casadas, se apaixonavam por alguém virtualmente, separavam da pessoa real, o homem, o marido ou a esposa, sem nunca sequer ter visto a cara do amante virtual. O romance era vivido e terminado sem que ninguém nunca se visse e ficava uma história mal acabada. Isso me encantou, né? Entendeu? Então, eu queria saber como isso funcionava. Aí eu escrevia para as pessoas, me conta como foi viver esse romance. E elas escreviam contando, e Explode Coração foi feito assim. Foi a primeira realmente novela interativa. Isso, gente, foi em 1995. 95. Faz as contas. E o iTouch só veio surgir agora, né? Sim, e o Skype também, né? Que maravilha. Amém. Então, é modernidade, é cultura mais antiga, porque você falou do Acre, das riquezas que tem a sua terra. Você fez a minissérie há pouco tempo. Amazônia. Né, de Galvez a Chico Mendes, sim, retratando um pouco, resgatando um pouco dessas histórias, dessas lendas. Exatamente, porque a história do Acre não é ensinada nas escolas. E é uma história muito rica, muito bonita. E é uma história tão cheia de coisas extraordinárias. Por exemplo, você imaginar que um aventureiro espanhol vai num navio com uma companhia de opereta conquistar um estado, um território brasileiro, conquista, faz a independência dele. É inacreditável, né? Uma coisa assim, a maioria das pessoas que assistiu a Amazônia acha que aquilo é ficção. E, no entanto, tudo é verdade, é literalmente verdade. E quando você trata de um tema assim, histórico, porque teve a Amazônia, teve também o Desejo, né, que era da vida de Euclides da Cunha. Sim, Desejo. Quando você retrata e roteiriza, cria o texto para essa minissérie, ou novela que seja, que relata um fato histórico, é o quê? Fruto de muita pesquisa? Esse assunto já no caso da Amazônia, já fazia parte, né, da sua vida? Fazia parte da minha vida. Eu tenho uma formação em História. Eu também sou formada em História. Então, eu já tenho esse interesse, olhar educado, né, para essa
para olhar as coisas, situar as histórias que acontecem no espaço, no tempo, dessa maneira. Agora, eu faço uma pesquisa muito grande quando eu trabalho em cima de alguma coisa. Por exemplo, se foi o Clone, que está passando agora de novo, fui retratar um universo muçulmano. Eu estudei muito aquilo, eu fui para lá, convivi com pessoas do povo. O meu método é muito antropológico, eu preciso ir, preciso chegar perto, preciso conviver. Não é assim, não me adianta ler o livro, né? Essa coisa popular... Não, essa coisa popular que você vê no Clone, por exemplo, o meu guia se chamava Mohammed. O meu guia era uma... Porque tem pessoas que expressam muito bem uma cultura. Você precisa encontrar essas pessoas, né? Tem outras, por exemplo, se alguém vem fazer uma pesquisa para o Brasil, nem todo brasileiro vai ser uma expressão daquilo que é muito característico em nós. Então, o grande barato é você encontrar essas pessoas. Quase personagem. Quase né? personagem. Eu tive a sorte de encontrar, por exemplo, meu guia Mohammed, que já me levou a outros muçulmanos. Então, eu ia na casa do Mohammed, convivia com a família do Mohammed, via como é que ele reagia às coisas, né? E estudava o Alcorão, fiz contato com o Sheik de São Paulo, para não errar, porque se você vai tratar de religião, como em Desejo, que você vai tratar de uma história real... Então, aí a tua imaginação tem que ter limite, você não pode brincar nesse... Mas você tem a liberdade também de inserir nesse contexto histórico personagens fictícios, né, em prol de uma trama, uma história a ser contada, ou quando, nesses casos de se relatar uma história verídica, algo acontecido, você fica... próxima, estreita somente aos fatos que realmente aconteceram. Não, veja, é claro que em Amazônia é uma história sobre a qual você não tem uma documentação tão detalhada que sobrem personagens para você poder fazer, não é, uma seleção, para você poder reduzir até, escolher entre aquele monte de gente que realmente viveu, alguns que serviriam. Você vai ter que inventar, mas você vai ter que criar de modo a não trair a história. Você tem que criar para contar a história e não para trair a história. É profundamente diferente. Deve ser bastante delicado, né? É delicado, mas esse é que é o cuidado. E no caso das minissérias, a gente está falando de duas aqui. Minissérie é uma obra fechada, né? Você Sim. escreve ela, você escreve o início, o meio e o fim daqueles personagens, toda a história. Início, meio e fim. As novelas não necessariamente. Não, a novela não necessariamente não. A novela nunca. A novela é uma obra aberta. Nem naquelas novelas do passado, a gente daqui a pouco vai falar, a Glória começou com a Jeanette Claire, isso na década de 80? 83. 83. E nessa época, eu não sei como era a ação do espectador ou a interferência do espectador, se ela existia como é hoje em dia, né? Porque hoje em dia o capítulo vai agora ao ar e já está todo mundo discutindo por essas mídias modernas. Não, mas também, gente, quem assistiu a novela da Jeanette aqui sabe, o país parava. Jeanette dava 100% de audiência. Não tem mais isso. E ela mudava a trama de acordo com a recepção ou vontade do público, ou ela tinha o destino dos personagens? Não é mudar, veja, as pessoas perguntam muito isso, sempre achando que a gente vai, porque ficaria uma história completamente louca se você for ouvir tudo que as pessoas dizem e ir mudando. Eu acho assim, você tem uma história, você quer que a personagem caminhe até um determinado lugar. Se o público não está aceitando, você tem que ouvir, porque você está falando para o público. O que você faz? Você muda o jeito de contar. A gente está sempre errado se o público não está entendendo, mas você muda o jeito de contar. Algo ali está errado. Você não está... Porque à medida que você escreve uma cena, seja no teatro, no cinema, em novela, você está construindo uma emoção em quem assiste. Se o público não te acompanhou, você está errado porque você não construiu a emoção. Então, você tem que descobrir uma maneira de construir. Esse é o desafio. Agora, ir trocando, não, porque você repara, o público, por exemplo, eu vejo que sempre critica aquela história. Ele gosta de dizer, vai acontecer tal coisa, mas quando ele pode prever tudo, ele acha chato. O público gosta de ser surpreendido. E como que se surpreende o público hoje em dia? Se a revista já anuncia o que vai acontecer daqui a um mês de novela, tem essa coisa. Cenas eu do não próximo adoro isso, mas tem gente que acha bacana. Eu não sei, aí eu tenho que perguntar para vocês todos. Vocês acham bacana saber o que vai acontecer? Eu, como autora, não acho. Eu acho assim uma coisa
Tira, porque quando na novela da Janete, por exemplo, estou citando ela, mas também a Ivani, enfim, todos os grandes autores daquela época, né, a gente ficava em casa porque dizia, meu Deus, o beijo pode ser hoje. Não é? E aí você ficava em casa para assistir, porque podia ser que fosse. Agora não, agora você já pode dizer, ih, não vai me interessa esse núcleo aqui que publicaram hoje, vou esperar para o dia tal. É diferente, eu acho que o público antes era muito mais ardoroso até. E sabe uma coisa que eu gostava? As cenas dos próximos capítulos. Ah, eu também. Não é? Adoro Você ficava esperando aquela cena inteira. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem. Criava uma expectativa. E cenas de quantos capítulos à frente geralmente você tem quando está escrevendo uma novela? Agora eu falei capítulos, próximos capítulos. Quantos capítulos? Eu mantenho assim, de 18 a 24 na frente. Opa, é um número bom, 2 É um número bom, de 18 a 24. 18 a 24 capítulos. Suas novelas têm em média quantos capítulos? 200? Olha, é grande, 203, né, a Barriga de Aluguel teve 243, foi uma loucura. Ela teve que ser prorrogada, não foi isso? Ela foi um sucesso no ar e pediram para se estender. Não sei lá por que ela se estendeu. Era um sucesso, mas às vezes é porque a próxima não está pronta. Tem milhares de... Né? Já não me lembro mais por quê, mas teve 243. E você guarda planos B, planos C, planos D para numa hora dessa? Olha, Glória, mais 2 semanas de novela. E estava tudo pensado. Quem acompanha a minha novela sabe que, no mínimo, eu faço sempre 2 histórias que podem ser centrais. Nunca aposto numa só. Até porque aquela história cansa o tempo inteiro. Então, tem uma hora que você tem que fazer respirar. O casal saiu em lua de mel, vamos deixar eles felizes uns 15 dias, enquanto arrebenta outro drama aqui, não é? Ficam lá lindos, felizes, passeando, e a gente faz aqui acontecer alguma coisa, daquelas que motivam o público. A novela, hoje em dia, as suas, assim, também, eu vejo, não é mais um protagonista, uma protagonista, né? Se dividem em alguns núcleos, né? Existem alguns protagonistas para que essa história caminhe, Para né? mim, sempre existiu, porque eu gosto de trabalhar com 2 histórias. Agora, isso que você está falando, esse aumento de histórias, é simples de entender. Antigamente, as novelas tinham 40 minutos. Hoje em dia, elas têm 1 hora. Então, se você não... Você vai ter que aumentar os núcleos, as personagens. Senão, chega um momento que estrangula. Você não tem mais o que dizer daquelas pessoas. Durante 1 hora por dia, o que mais que aquelas pessoas vão viver, né? Você acha isso um tempo bacana? Você acha que a novela ela está maior do que ela deveria? Eu acho que está maior do que deveria. Tá, né? Eu preferia menor um pouco, tanto para a gente, autor, quanto para a própria pessoa que está assistindo, que eu fico imaginando assim, hoje em dia o mundo tem muitas possibilidades. Então, você pedir para uma pessoa ficar em casa toda noite durante 1 hora é muita coisa. Né? Durante 40 minutos é mais viável, eu acho. A novela, uma vez eu estava conversando aqui com a Débora Duarte, ela falou que quando ela está interpretando para a cena, ela faz a cena... enfim, vive a cena na ação do corpo da personagem, mas também está muito preocupada e ligada na voz. Porque a maioria, não sei se é a maioria do público, mas muita gente que está em casa fica ouvindo a novela, não só vendo. E aí, quando aquele texto é bem dado, ou de alguma forma que a chame a atenção, e aí ela vai virar para ver o que está se passando na televisão. Mas você não está falando do timbre, você está falando que a frase chama atenção. A frase que chama atenção, não necessariamente o timbre. Aí, né, o ator pode segurar mais uma pausa aqui, outra ali, quando é permitido dar pausa em televisão. Mas, enfim, tem essa coisa. O público que se formou no Brasil é um público que assiste muita novela, assiste ou ouve, né? Gosta de Gosta. Isso faz parte do cotidiano dessa família, né? O que você pensa quando está escrevendo? Você pensa nessa senhorinha lá fazendo bolo que possivelmente não vai estar ouvindo? Como que você tenta chamar a atenção dela? Que temas pode interessá-las? Como é que você... Não, eu não penso que ela está ouvindo. Eu penso que ela está vendo, porque a televisão é esse conjunto, né? De imagem, essa seria a rádio novela. Quando você escreve para o rádio, eu nunca escrevi para o rádio, mas por bom senso você sabe, para contar a mesma história para o rádio, você vai dizer a frase de uma forma diferente. No teatro, se você tem um palco, se você tem aqui uma plateia que está toda focada aqui na gente, nós podemos dizer a frase de uma outra maneira. Mas, quando na televisão, você está brigando com o cotidiano. Tem o telefone que toca, tem alguém que passa, a vida está em volta daquilo.
Então, eu tenho que estar sempre fazendo um truque para chamar a atenção, visual e auditivo, né? Porque a televisão é essa combinação. Eu penso, quando eu escrevo uma novela, como... Eu acho que é uma metáfora boa, assim, dizer que... É como se você chegar numa sala e você vai contar uma história para um... Tem uma roda de pessoas, e são as pessoas mais diferentes. Está a sua avó, está o seu filho, está o amigo do seu filho, está o seu faxineiro. E você tem que contar uma história que todos eles entendam e todos eles se apaixonem. Eu penso nisso. Eu acho que isso é televisão, porque você está falando para uma plateia muito grande. Então, isso é uma característica do folhetim também. Como é que você pode chegar a tantas pessoas diferentes numa mesma intensidade? Pelo coração, indo pela emoção. Porque se você falar ao racional, elas se dividem. Mas se você falar ao emocional, elas se igualam. Então, esse é o caminho. Por isso é que o folhetim ganha um público tão diverso e apaixona um público tão diverso. E prende, né? Você deu o exemplo aí do faxineiro, da avó. É realmente um público muito, muito diverso. Não é homogêneo, né? Não é um tipo de espectador. Não, se você está numa sala cheia de garoto da sua idade, você vai contar uma história, você vai contar numa linguagem, com metáforas, com uma série de coisas, que não é a mesma coisa se você for contar para sua avó. Ela não vai... E você, como autor de TV e como ator também, você tem que emocionar aquele público diverso. Então, você tem que ter sempre em mente para quem você está falando, senão você se perde. A diversidade está no espectador e a diversidade está muito nas suas obras também, né, Glória? Você une extremos improváveis e impensáveis, né? Você une Lapa com o Oriente. E eu gosto de trabalhar com isso, porque uma coisa que me incomoda como pessoa, né, é a dificuldade que as pessoas têm de lidar com o que é diferente, com a cultura diferente. Essa coisa, qualquer pessoa vestida de uma maneira diferente é exótica. Nós também somos exóticos aos olhos dos outros, né? Nós também somos vistos assim como protótipos da Carmen Miranda, com abacaxis na cabeça. Na verdade, tem filmes americanos sobre o Brasil que é assim, tem índio na praia, tem papagaios correndo por Ipanema. Macacos para todos os lados, né? Então a gente não... Nós ficamos indignados quando isso acontece, mas às vezes eu vejo que a gente não repara que a gente faz igual. Quando a gente olha para um muçulmano ou olha para um indiano e acha que eles são da Idade da Pedra, só porque eles veem o mundo de uma outra maneira, né? Então, eu trabalho muito em cima disso, com as diferenças. E outra coisa que me encanta, e é por isso que eu misturo tudo, é que nós vivemos num mundo globalizado. Sim, cada vez mais. É lógico. Então, você chega, por exemplo, você chega em São Paulo, não precisa nem ir para Nova York, você vai ver pessoas mais diferentes passando por você. E por que quando essa mistura é dada na TV, as pessoas estranham? Esse estranhamento, entende? Né? Será que é porque elas não enxergam quem está passando do lado delas na rua? Né? Como são diferentes, a gente passa por um cigano, a gente passa por um judeu com aquelas trancinhas. E se você misturar isso numa novela, as pessoas acham que é uma mistura indigesta. Não todo mundo, né? Algumas pessoas. Mas a vida é isso, a vida é essa mistura. E é essa arte de se equilibrar no meio de tudo isso. Você falou da maneira como, às vezes, a gente é visto lá fora, né? Quando Sim. retratado em certas obras e tudo mais. Talvez o seu cuidado em ir lá no lugar e ter a vivência e ter o contato direto com as Sim. pessoas seja justamente para, quando retratar uma cultura de fora, não retratá-la também de forma caricata, né? Não. Você tem esse cuidado nas suas obras? Nenhuma das minhas culturas foi retratada de forma caricata. Não. Na Índia, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, mas todo mundo dançava. Mas isso por quê? Isso é uma característica do indiano. Quem assistiu o filme de Bollywood sabe. As pessoas dão 3 palavras e saem dançando. Então, é uma característica da cultura indiana. Além deles dançarem muito na vida, olha, eu estava no avião, Tiago, eu vi um filme. Aí eu estava escolhendo uns filmes. Eu estava no avião indo para lá. Então, eu estava vendo uns filmes já, aproveitando a viagem, que é longa, beça, né? Para ver uns filmes. E aí eu vi uns românticos. Longa, Glória, na novela parecia tão rápido. Ele saiu de lá, já estava aqui. Mas na novela o táxi está sempre na porta, né? Vai chamar um táxi aqui hoje em dia para ver. Desculpe interromper. Não, foi boa a piada.
Mas eu estava no filme. Sim. Bom, aí eu vi um filme de gangster. Eu falei, meu Deus, Bollywood faz filme de gangster, eu vou ver esse filme. Aí comecei a ver o filme. Era um filme assim que prometia uma máfia. E aí tinha uma hora que um rapaz ia ser assassinado de uma forma horrível, porque tinha uma gangue inteira armada com metralhadoras enormes, e ele sozinho foi pego num beco, conseguiram alcançá-lo, ele sem arma nenhuma, assim, diante de um carro, apontaram a arma. Eu falei, bem, o tiro. Não. No que apontou a arma, pulou o que ia matar dançando para um lado e ele para o outro. Ele para um baile. Meu Deus, isso é Bollywood, é maravilhoso. Você não pode fazer uma novela sobre a Índia. Vocês viram que aquele filme, Quem Quer Ser o Milionário, acaba dançando. Senão, não é Bollywood. É por isso. Você falou você agora trouxe a dança junto com o Bollywood, mas a dança não só quando retrata a Índia, a dança é muito presente nas suas tramas, né? Tem sempre um núcleo ou da gafieira. Tem sempre a gafieira, porque eu sou madrinha da gafieira, então eu prestigio a gafieira. E eu gosto muito de dançar. E eu acho que a dança faz muito bem para as pessoas e também é uma forma muito interessante de comunicação humana, principalmente a dança de salão. Né? E por quê? Na dança de discoteca, nessas danças sozinhas, as pessoas estão ali, mas cada uma vai para o lado que quer. Na dança de salão, você tem necessariamente que prestar atenção no outro. Então, esse é um exercício muito bom de lembrar hoje em dia, né? Com certeza. Dança, música, culturas diversas, colorido. Enfim, dessas culturas você falou da Índia, mas aí você tem também o mundo árabe, o mundo cigano, né, em outras duas novelas. Como esses temas chegam? É de alguém que passou ao seu lado e você, uma cigana, nossa, isso daria uma novela? Quando eu fiz Carmen na Manchete, tinha uma cigana que ensinava a gente como é que a cigana tinha que dançar, essas coisas. Aí, uma vez, a cigana lá, estávamos gravando uma cena, a cigana olhou para mim e falou assim, por que vocês sempre acham que cigano é pobre, que cigano fica lendo mão? Eu achava mesmo, porque a minha ideia de cigano era um pouco caricato. Elas têm ciganos milionários. Aí eu falei, tem mesmo? Ela falou, tem, quer conhecer? Eu falei, quero. Aí ela me levou num apartamento lindo na Avenida Atlântica. O apartamento era um escândalo, era assim, uma cobertura lindíssima. Onde eu conheci uma menina que estava estudando na PUC. Essa personagem Dara foi inspirada nela. Ela estava estudando na PUC e ela tinha um conflito que todo mundo que tem uma cultura muito diferente tem, né? É como é que você cria um filho querendo manter uma tradição cultural num lugar completamente diferente, onde aquela cultura não existe. O pai tinha cedido já pela metade, a garota estava na PUC, e as mulheres ciganas não estudam, elas têm que aprender alemão na tradição antiga, né? E o pai tinha tratado o casamento dela com um polonês de quem ela tinha uma foto 3x4. E ela dizia que não ia casar, mas nem morta com o polonês. E a mãe dizia que ia, e o pai também, que ela ia casar de qualquer jeito. Então, aquilo, como eu já estava com a internet na cabeça, eu disse, meu Deus, qual é o contraponto de uma coisa tão moderna como a internet, que só na internet, pessoas que não se cruzariam na vida real de modo nenhum vão se cruzar. Claro. Então, eu cruzei a cigana com um político, que jamais passaria por ela, nem ela por ele, na vida real. E foi aí que me deu vontade de contar essa história, que eu falei, é uma coisa... Eu sempre faço esses contrapontos. Falei, é o máximo da tecnologia, né? E, do outro lado, você põe a tradição milenar e o choque disso. E surge assim, é o que eu te digo, surge das pequenas coisas, por acaso. Vocês não vivem momentos de desespero à procura de uma grande ideia, não? Porque parece essas grandes ideias todas são ideias geniais. Essas novelas fizeram o sucesso que fizeram, não só aqui, lá fora também, porque tem essa qualidade, toda essa coisa. E me parece que elas surgiram para ti de uma maneira muito natural, né? Olha só, de uma surge natural. Não tem essa, nossa, preciso escrever uma novela. Não, tem uma dor de parto, claro que tem, que a ideia é algo impreciso dentro de você, não é? E a maneira como ela vai tomando uma forma para você dizer, essa arrumação que conta a história, é doloroso, você bate a cabeça, mas há algo dentro de você, você já tem a intuição de onde é que você tem que ir.
Você tem que dar a forma. É como o escultor que sabe o que quer esculpir, mas que tem que ir lá pegar o cinzel e quebrar o mármore, né? E no caso da novela, essa forma não é a arte final, né? Não é a forma definitiva, né? A gente já falou aqui que a novela é aberta, né? A novela é uma obra aberta. Então você prepara tudo isso, estrutura a sua história. Não. Veja bem, o que é em aberto é outra coisa. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo do Clone, tá? Para você entender bem o que é. Por exemplo, o que é a ideia da novela O Clone? Eu queria falar sobre clonagem humana. Eu nem parti do mundo muçulmano na novela O Clone. Eu queria falar sobre clonagem humana porque estava me interessando esse movimento da genética, esses avanços. Eu já tinha lido que eles estavam fazendo... em Barriga de Aluguel já tinha tratado disso, né, de assunto de genética. Eles estavam fazendo quimeras, que é aquela mistura de duas espécies. São seres criados em laboratório. Então, tudo isso me interessava muito e eu comecei a pensar como é que seria numa época de tanta individualidade, de tanto individualismo, né? Qual seria a crise que uma pessoa teria se ela fosse um clone? O que é ser um clone de alguém? Eu comecei a pensar nisso. Então, aí você chega à ideia de Deus, necessariamente, porque Deus cria o homem, né? Então, na verdade, o geneticista hoje, do seu laboratório, ele é o Deus moderno, né? A nossa civilização já disse que Deus está morto. E está lá o geneticista que faz vida no laboratório. Então, eu pensei, o que se contrapõe a isso? Só pode ser uma sociedade inteiramente submissa a Deus. E foi aí que entrou o mundo muçulmano. Eu não fui atrás do mundo muçulmano primeiro. Foi o contrário, o tema era o clone. Então, essa arrumação é o que eu te digo, que é a forma que você tem antes. O que tem dentro disso, a maneira como você vai contar isso, com que histórias, com que personagens, como é que essas personagens vão caminhar, isso é o que muda, isso é o que está em aberto. Entendi. Agora, o centro da história, quero falar de clonagem, essa ideia, né? E vou contrapor isto. Por isso é que tem o tio Ali, é que tem o tio Ábido, é que tem todos os coloridos, né? Que tem o Albieri, e o tio Ali discute com o Albieri. Então, é uma maneira dessas duas visões se confrontarem, né? Se encontrarem. O caminho individual das personagens, a história do romance, como é que eles vão se conhecer, isso tudo muda. Você tem uma primeira ideia, mas depois vai. Agora, esse tema, em que território isso vai acontecer, isso não. Já está definido. Não, se não for firme, você se perde, né? Entendi. Você começa no clone e acaba... E esse caminhar dos personagens, os personagens têm pernas próprias, assim, eles ditam o destino? Você sabe que tem. Quando você constrói a personagem, você é dono dele até certo ponto. Depois ele ganha uma vida própria que às vezes incomoda a gente. Você não quer que ele beije naquela hora e ele beija. E você diz, meu Deus, como é que eu vou continuar isso? Entende? E são coisas assim, a personagem ganha uma vida própria, com certeza. E eu acho que ela só é boa, ela só é bacana, e ela só te satisfaz enquanto autor quando ela ganha essa vida. Eu, por exemplo, eu acho assim, eu adoro que a novela onde as pessoas esquecem de você. As pessoas não vão dizer, a novela da Glória Pérez. Não, eu quero que falem da Dona Jura. A Dona Jura passa a existir, o clone passa a existir, e você se apaga. É aí que o teu sucesso está. É quando você se apaga para a personagem aparecer. Então, é isso que eu busco, sempre. O ator, ele tem espaço nessa criação da personagem? Claro. Tem? Não é uma coisa definida, chapada. Olha, você vai fazer, a Dona Jura é assim. Não, Solange tem a liberdade de chegar e... Não, veja, essa liberdade, aí que vocês têm que entender uma coisa. Essa liberdade, ela tem alguma, agora é em função de um conjunto. Porque quando você cria uma personagem, o ator olha só para o seu. Mas o autor, ele tem que orquestrar as 60 que estão ali. Então, muitas vezes, por exemplo, Caco. Por que o autor não gosta de Caco? Às vezes o ator diz uma piada que ele acha engraçado para a personagem dele, mas não é a personagem dele. E vai prejudicar a história mais adiante. Vai prejudicar até a ele. Então, o que eu acho que o ator tem que ter é um profundo entendimento da personagem que ele está fazendo, e o que ele criar dentro desse espaço da personagem será sempre bem-vindo. Mas o difícil, muitas vezes, alguns têm esse talento, outros não, é não ultrapassar essa linha. Porque, às vezes, naquele ânsia de dizer, não, quero aparecer aqui, ele joga a personagem fora, entende? Entendi. Ele faz a piada, mas joga a história fora. Você deu o exemplo da Dona Jura.
tem uns bordões, né, nas suas novelas que ganham a rua de uma forma. No caso da Dona Jura, não é brinquedo não, agora está reprisando o Clone com a Mara. A Mara, cada mergulho é um flash. São coisas. E o Salgadinho lá atrás também. Stop Salgadinho. Seu Salgadinho se elegeu, né, com o nome de Salgadinho. Olha o poder do alcance da telenovela. E esses bordões, eles são criações desses personagens, dos atores? Não, às vezes eles podem ser dos autores. Por exemplo, não é brinquedo não, foi a Solange que trouxe, porque naquele dia ela tinha batido o carro. E batido não, alguém deu uma fechada nela e ela disse, não é brinquedo não. Aí achamos que isso seria um bom bordão. O cada mergulhão flash já fui eu que inventei, enfim. Entendeu? Mas o autor se preocupa. Eu, por exemplo, me preocupo muito com o bordão, porque eu acho que o bordão é uma coisa que as pessoas gostam. E é bom que uma personagem tenha um bordão. Isso ajuda a você a mostrar como é aquela personagem, né? Não, e tem esse canal direto com o público, com o espectador, né? Ganha o público de uma forma, o popular. Você considera as suas novelas populares? Eu considero. E popular é bom, né? Eu gosto. A gente vive num país onde o popular nem sempre é bem visto, né? De uma maneira geral, de uma coisa, nós somos um país muito elitista, né? E há muito pouco tempo atrás, agora está melhor, mas nem acho que esteja perfeito ainda. Eu lembro que antigamente eu botava Zeca Pagodinho nas minhas novelas, e dizia, meu Deus, já vem lá Glória com essas coisas, você entendeu? Zeca Pagodinho era o fim da picada. Hoje todo mundo quer ouvir, né, Zeca Pagodinho. Não. Por causa disso, você vai em certas festas e tudo, né? Não toca samba, não toca música brasileira. Não, hoje está bem diferente. Mas, até pouco tempo atrás, era assim. Não é? Então, eu sempre gostei muito do popular. Acho que a gente é brasileiro, a gente tem que dar valor, a nossa cultura é linda e a gente tem que dar valor a ela. Sempre apostei muito nisso. Mas fui bem criticada por isso. Muitas vezes. Principalmente por botar pagode, esse tipo de coisa assim, esse tipo de música. E é onde grande parte do público se reconhece, né, na trama. Porque tem isso as pessoas se reconhecem, né? Tem uma pequena elite que não quer se reconhecer porque não acha chique. Mas isso é outra coisa. Não é? São aquelas pessoas que nunca estão assistindo a novela, elas estavam passando para beber água e viram. Elas viram tudo, elas estão sempre passando. Não é? E se acham no direito de criticar, né? Ou porque de não tem isso, até uma coisa contra a própria novela, como um gênero que é brega, é folhetim mesmo. Então, quando a pessoa escreve uma novela, sabe que está fazendo um folhetim. E um folhetim tem regras próprias. Né? No folhetim, por exemplo, o sensacionalismo tem que estar à frente da coerência, é uma exigência do gênero, porque você tem que vender o capítulo do dia seguinte. Então, esse é o intuito do folhetim. Por isso, tem que acontecer sempre uma coisa espetaculosa no final do capítulo. Não tem como. Né? Até Balzac fazia isso quando escrevia folhetim. Imagina se a gente não vai fazer, né? A gente está falando do popular. O espectador de novela, ele tem essa vontade, quase necessidade de se reconhecer naquilo que está vendo, né? Sim. Ele quer se reconhecer e quer reconhecer aquilo na vida dele também. Né, essa coisa da vida imita a arte, ou a arte imita a vida. A telenovela, eu não sei até que ponto o Jornal Nacional alimenta a telenovela, ou a telenovela alimenta o Jornal Nacional. Veja bem uma coisa, eu acho que a telenovela tem no Brasil o papel que Hollywood teve para o americano. Né? Hollywood retratou a vida do americano. A crônica da vida do brasileiro foi feita através da novela e não do nosso cinema. Se um historiador daqui a muitos anos quiser contar, levantar como é que era a nossa sociedade, não é através dos filmes que ele vai ver isso. Através da novela ele vai ver quais eram os nossos costumes, qual era a moda que as pessoas usavam. A mesma pesquisa que você pode fazer através dos filmes de Hollywood para a sociedade americana, você vai fazer no Brasil sempre através das novelas. Você falou desse retrato, né, da sociedade que foi. Mas a novela, ela tem um potencial de transformação da sociedade do que é hoje em dia, né? A novela hoje em dia, e as suas também têm uma função, um papel social muito importante. Discussões são levantadas. Bom, eu introduzi isso nas novelas. Isso aí realmente foi a minha contribuição para as novelas. Porque quando eu comecei a fazer novela,
eu vi que me encantou essa mobilização que uma novela era capaz de fazer. Então, eu imaginei, meu Deus, se a gente pode botar um país inteiro discutindo com quem que vai ficar a mocinha, pode aproveitar também esse embalo, né, para falar de alguma coisa que mude, que traga alguma contribuição para a vida social. Então, a primeira campanha que eu fiz, a primeira introdução que eu fiz assim de realidade na fantasia foi numa novela chamada Partido Alto. Tinha uma personagem chamada Dona Sulamita. Né? E Dona Sulamita morava no Encantado. É claro que aí, como eu tenho a minha formação, eu tinha ligado já para o pessoal do Encantado, da Associação de Moradores, já que eu ia chamar o núcleo de Encantado, eu queria saber como é que era o Encantado, o que é que eles precisavam, se a gente podia ajudar de alguma maneira. E a gente podia. No Encantado não passava o ônibus. Era um horror. Todo mundo reclamava. Então, a Dona Sulamita chegava sempre em casa com o sapato assim na mão, xingando a humanidade, porque não tinha ônibus, ela tinha que andar não sei quantas quadras para pegar o ônibus. E resultou que o Encantado ganhou o ônibus por causa da novela, ganhou a linha de ônibus. Aí você se anima, né? E depois, a segunda vez, foi sobre a AIDS, foi em 86, Carmen, na Manchete. Era naquela época que apareceu a AIDS, e aí as pessoas diziam que era uma praga, era o câncer gay, só gay que tinha AIDS. Era uma loucura, era um preconceito pavoroso. Então, resolvi vamos fazer uma campanha de esclarecimento disso. Aí contactei o Betinho, né? E o Betinho foi o garoto propaganda dessa campanha. Ele entrou na novela, eu fiz quem pegou AIDS na novela foi uma mulher com comportamento exemplar, tudo para desmentir aquela mistificação que tinha, né, na época. Uma mulher com comportamento exemplar que pegou por transfusão de sangue. Então, nós já fizemos 2 campanhas aí. Foi pequena ainda, né? Claro, porque a Manchete não tinha essa expressão toda que a Globo tem. Mas a campanha, mesmo assim, resultou em muita coisa bacana. Por exemplo, cartas. Tinha uma carta assim, muito emocionante que chegou para a gente, de uma mulher que dizia que ela estava... Porque as pessoas tinham medo, achavam que a AIDS pegava no ar, não sabiam nada, não tinha informação. Então, ela dizia que ela tinha ficado afastada do melhor amigo dela e ela tinha tido coragem de ir lá e dar um abraço nele. Depois que o Betinho apareceu na novela, conversando com os vizinhos de Dona Rosimar, que era a mulher que pegava a AIDS, explicando para elas que não era assim, que não era aquilo, que eles não iam pegar a AIDS porque chegavam perto da Dona Rosimar. Né? E muitas pessoas entenderam. Então, foi uma campanha bonita, que foi uma campanha assim, contra um preconceito. Aí, depois, resolvi introduzir em Barriga de Aluguel mais pessoas reais. Então, Barriga de Aluguel, que era uma novela que trabalhava em cima do dilema, quem é a mãe numa barriga de aluguel? Né? É a que traz a barriga ou é a que fornece o óvulo? Aí tinha uma repórter que era personagem, que entrevistava pessoas. Assim, né? Entrevistava o Eduardo Mascarenhas, entrevistava a esposa do Cartola, na Mangueira. E era muito interessante, porque as opiniões variavam muito. Então, tinha um médico que foi entrevistado, que ele dizia, eu sei que a mãe é a dona do óvulo, mas, para mim, é a que teve o filho. É um bom exemplo do que é ir no emocional, né? Eu não ia no... Porque, racionalmente, ele sabia que a mãe era outra. E aí fiz muitas outras campanhas, por exemplo, a das crianças desaparecidas, que nós encontramos mais de 100 crianças só durante a novela. Né? Das drogas, que agora está começando no Clone, vai inteira a campanha. Você teve reconhecimento até no exterior, né? Vai ser cortada, não. Foi muito bonita a campanha das drogas. Muito bonita. Mas nem sei se eu te respondi aí. Não, respondeu, enfim, vamos além. E com isso você deve ter um retorno muito grande, né, dessas pessoas que sofrem esses preconceitos ou dos portadores dessas necessidades que você aborda. Você deve ter um retorno muito grande. Tem muita gente que me escreve sobre a doença tal, escreve sobre a situação tal, categorias. Tem sim, tem. Né? E você as ouve naturalmente, né? E isso se converte em resultado para a própria obra? Tipo, Veja bem, nem tudo você pode. Agora, por exemplo, nessa última novela, eu trabalhei em cima da esquizofrenia.
que já é um quadro pesado de trabalhar. Aí tinha pessoas que escreviam dizendo, ai, fala da doença tal. Aí não dá, porque vira um hospital a novela, não pode. Não é? Você trata de um tema pesado, você tem que botar o leve em volta. Porque a novela é isso, né? Ela vai ser essa mistura de emoções. Você tem que se emocionar, que rir, que chorar. Mas senão você vai chorar o tempo inteiro, não pode. Aí nem sempre você pode atender. Então tem esse tema que é eleito ou se elege naturalmente, e é nele que você se prende. Você não bota 2 temas em uma novela, 2 temas de discussão social. Não, a campanha é a campanha. Por exemplo, a campanha das drogas, né, que foi onde eu estreiei pela primeira vez, apareceram assim os depoimentos mesmo, porque nas anteriores eu não tinha feito ainda pessoas dando depoimento. A primeira vez que isso teve em novela foi no Clone, 2001. E então o que eu fiz? Para te dizer como é que é feita a campanha. Eu já tinha ouvido todo mundo falar de dependentes químicos, psicólogo, psiquiatra, a polícia, mas nunca tinha escutado a voz deles, essa é que me interessa. Então, toda a campanha do Clone foi feita em cima dos dependentes, da fala deles, do que eles achavam importante dizer, não é? Do que eles queriam. Da mesma forma dos esquizofrênicos. Você ouve médico falar, mas nunca as pessoas vão ouvir o que eles pensam da condição deles. O que eles queriam, por exemplo, aí você até muda coisas. Muitas pessoas perguntam, por que você botou um psicopata na novela Caminho das Índias? Botei por causa dos esquizofrênicos, porque eles têm uma dificuldade muito grande de emprego. Né? Porque a loucura é tida como uma coisa muito amedrontadora. Embora seja algo que cada tipo de doença mental tenha seus limites, mas para a pessoa leiga, a loucura é a possibilidade de tudo. É uma pessoa que pode pular em cima de você a qualquer momento, incendiar tudo a qualquer momento. O louco é aquele que pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Não é assim, mas as pessoas percebem assim. Então, eles têm um preconceito muito grande, porque, às vezes, quando eles estão lá tomando remédio, sob controle, vão para uma entrevista de trabalho, se dão muito bem, se saem muito bem na entrevista, mas, quando vem esta pequena informação, acabou. Vem logo uma desculpa, acabou o emprego. Então, o que eu sempre pergunto para os grupos que eu vou retratar isso, o que vocês querem que as pessoas saibam sobre vocês? E a maior mágoa dos loucos, vocês viram isso recentemente agora, é assim, eles já são, as pessoas já morrem de medo deles. E quando um assassino, um psicopata, comete qualquer barbaridade, imediatamente sai todo mundo na rua dizendo é louco. Aí você reforça o preconceito. E essas pessoas não são loucas, elas são psicopatas. E aí eu disse, bom, então eu vou criar um psicopata e aquele médico que mostra toda hora a diferença. Aí criei a Ivone e o doutor Castanho, que mostrava toda hora a diferença. E eles ficaram satisfeitos com isso, mas é difícil, vocês viram? Esse cara de realengo apareceu agora, já que todo mundo sai correndo, dizendo que ele é louco. Né? E os loucos ficam lá, com preconceito reafirmado. Os grupos de discussão. Você falou aí que ouve as pessoas antes, quando se levanta esse tema da campanha. E uma curiosidade a respeito da campanha. A campanha você não muda, né? Campanha? Se você elege esse tema, não, eu vou falar sobre o esquizofrênico nesta novela. Eu nem posso mudar. Imagina, eu envolvi... Eu vou falar sobre o esquizofrênico, eu fui a todos não, mas a muitos hospitais. Essas pessoas depositaram uma esperança em mim de que a voz deles iam chegar em algum lugar. Eu não posso mudar isso. Aí é um compromisso, assim... Um compromisso que você assume. Total. Entendi. Não. Entendi. Até que ponto é um trabalho solitário? Eu sou muito curioso a respeito da rotina de um autor, né? O meu é mais do que solitário, porque eu escrevo sozinha. Né? Sozinha no computador? Sozinha, em pé. Pasmem, em pé. Cada louco com sua maneira. Em pé. Entendi. É muita coisa. É muita coisa. Com 18 capítulos de frente, na maioria das vezes. Mas eu acho, por exemplo, eu acho que os meus colegas que têm 6, 7 ajudantes, eu acho assim fascinante, porque eu não consigo entender como ter 6, 7 ajudantes. É muito trabalhoso você
dividir fantasia, você se reunir, combinar tudo. Não, eu nem sei, eu só penso diante da página em branco na novela. Nem eu sei como é que vai continuar no dia seguinte. Isso é o barato do folhetim. No folhetim você pode fazer coisas, usar truques, fazer maluquices, você não vai fazer numa minissérie. É diferente. Vou te dar um exemplo. Tem uma cena de novela minha que eu vou contar para vocês, porque toda vez que vocês assistirem uma novela do Carlo Lombardi, tem essa cena. É uma homenagem a mim. Vocês já devem ter visto em todas. Ele adora. E ele repete em todas as novelas dele, para gozar. É assim. E acabava o capítulo, foi em Carmen. Então, a mulher descobriu que estava sendo traída pelo marido. Os dois estavam no quarto e ela deu aquele grito, disse uma frase de efeito. Eu achei pouco. Muita gente já tinha terminado o capítulo assim, a gente ia na manchete, conquistando a audiência. Tinha que ter coisas espetaculares para as pessoas virem no dia seguinte. Aí, o que eu fiz? Ela estava à distância que você está de mim. Ela abriu uma gaveta, pegou um revólver, deu 6 tiros nele. Você só viu o revólver. No capítulo seguinte, não pegou nenhum. Nenhum. E o Lombardi faz essa cena sempre, em homenagem a mim. Mas isso é folhetim. Todo mundo foi ver. Voltando para o reflexo, né, até que ponto a novela reflete a sociedade ou a sociedade reflete a novela. Você citou o Caminho das Índias. Tanto o Caminho das Índias quanto o Clone, o que eu via de bijuteria, da Jade ou brinco de não sei quem, a novela lança moda, né? Lança. Com certeza. Aí você está falando que a novela, geralmente, ela retrata a moda do que foi? Ela retrata e lança. E é uma via de mão dupla, claro. Retrata e lança. E o que você vê disso, Glória? Assim, tipo, linda, Giovana linda, Jade linda, a Maia linda, mas aí você sai na rua e você vê pequenas Maias, pequenas Jades. A gente sabe que até, né? Eu acho muito... lindo. Você acha lindo? Eu acho que você despertar numa mulher o sentimento de ser Maia, de ser Jade, é lindo isso. Essas culturas orientais, elas trazem uma coisa que está um pouco perdida por aqui. Essa coisa da feminilidade, não é? Então, eu acho que as mulheres ficam muito encantadas com isso, com a dança, com tudo. E eu acho bonito você suscitar nas pessoas essa delicadeza, porque é um mundo muito delicado, né, desse ponto de vista. Sim. Não é? Assim, tem uma delicadeza que a gente está perdendo. Então, é bonito essa... Não é? E as 3 personagens femininas, elas eram, né, desse colorido, dessa cultura feminina, viva, presente e exuberante, que era a cigana, sim, a indiana. As minhas heroínas são sempre alegres e são pessoas que batalham para chegar em algum lugar. Sempre. Elas movem céus e montanhas atrás do objetivo delas. E elas sempre vão ter finais felizes nas suas tramas? Nem sempre, né? Eu não sei. Agora você fez uma pergunta que eu não estou lembrando, mas eu acho que foram, né? Sei lá. Não, sofreu a beça, mas depois voltou, casou com o homem que queria, né? Tem essa coisa. Mas é porque também o público está torcendo por eles, né? Ele quer, né? Ele quer que tenha um final feliz. Você nunca, numa história de amor, você nunca vai agradar todo mundo. Isso aí não vai mesmo. Mesmo que se a pessoa terminar, pode a maioria querer que termine com fulano, mas vai ter sempre um pedaço grande revoltado porque queria o cicrano. E isso é bom, isso quer dizer que você conseguiu criar uma história de amor que mobilizou, que dividiu, não é? Você conseguiu fazer o triângulo. É bom, eu gosto quando o público se divide. Você recebe cartas te xingando. Você é uma pessoa insensível, porque fulano era uma pessoa muito boa, muito melhor, é assim. E você é aberta a críticas a esse retorno? Você claro. Disse que é uma fonte de se alimentar também, né? De saber como a novela está chegando às pessoas. Claro, você tem que ser aberto. Você está aqui conversando com as pessoas. Se as pessoas não estiverem prestando atenção em você vai falar com elas de outro jeito, não é? Você vai procurar conversar. Essa coisa de ignorar o público não existe para quem trabalha com o público. Não existe, senão você vai se perder. E vem o quê? Vem daquele grupo de discussão lá das donas de casa que botam para discutir? Olha, ou vem eu acho que aquele grupo é mais promissor. Você, como ator, você sabe disso. Quando a novela está dando certo, você sabe quando você sai na rua.
Não é? Eu, por exemplo, sempre tenho uma pessoa que trabalha para mim nesse sentido. Agora não precisa mais, porque já tem internet, tem tudo, você já vê. Mas, antigamente, eu tinha. Era uma moça que ninguém sabia que ela trabalhava para mim e que ela entrava assim, a pesquisa dela era assim, entrava na fila do banco, numa fila bem grande. Ela não ia para o banco, ela entrava ali para pesquisar. Entrava na maior fila e dizia, ai, não é brinquedo, não. Se a novela fosse sucesso, alguém vai falar, ih, viu a cena de ontem, já cria um papo ali. Se não for, indiferença. Tinha uma espiã em campo. Não é bem uma espiã, mas é um termômetro. Hoje você não precisa disso, porque a internet te dá isso. Você sai na rua, você sabe quando a sua personagem está sendo vista ou não, não sabe? Sim. É. Não, e com essa não coisa da internet também grupo. postam coisas e de imediato já começa lá. Você sente na rua, você desce, o seu porteiro está vendo a sua novela ou está vendo a emissora concorrente. Você já vê na sua portaria, não é? Caindo nesse nosso contexto atual, você falou da emissora concorrente, como é que você vê esse cenário para os dramaturgos e teledramaturgos hoje em dia? Tem uma galera nova surgindo aí, né? Novos autores, talvez com novas ideias. Olha, eu acho ótimo. Eu acho que quanto mais abrir esse mercado, melhor para todos nós, melhor para o público também, lógico. E você deve ser referência para muitas desses jovens autores que vêm, né? E aí eu pergunto, quem foi a sua, ou foram as suas referências lá no passado? Olha, a minha grande mestra foi a Janete Klerner, foi ela que realmente me ensinou, porque eu não pensava em escrever novela. Eu queria escrever televisão, era uma pessoa apaixonada por televisão, mas eu queria escrever caso especial. Só que a porta que se abriu para mim foi a de novela, e a Janete me ensinou tudo, me apaixonei. A obra dela e a da Ivani Ribeiro, sobretudo, me apaixonam, porque eu gosto de folhetim. E aí eu pensei que eu ia fazer aquela novela e ia tomar outro rumo, mas não fazer aquela novela que eu fiz com ela, que foi só a última dela, que eu fui colaboradora dela, eu me apaixonei pelo gênero. E aí já não queria ir embora, porque a obra aberta tem esse encanto, que é um diálogo muito direto com o público. Né? É diferente, seria um caso especial, né? Seria outra coisa. Você sente isso como ator também, não sente? A diferença entre fazer um filme, com certeza, minissérie, uma obra fechada e uma obra que a personagem nem você sabe para onde vai? Não sabe para onde vai, é bem confuso, né? E até que... Mas é instigante. É instigante, mas fica muito tempo na gente, porque a gente sai do estúdio, fez a cena. Aí sai a gente, o ator. Só que quem enxerga, quem reconhece, quem aborda na rua, continua vendo aquele personagem de lá dentro do estúdio. Nossa, é uma crise. Quem sou eu? Enfim, sofrimentos e brincadeiras à parte. Você falou da Janete, Pecado Capital, você reescreveu, né? Você teve essa coisa de adaptar uma novela já escrita. Você teve a liberdade de criar personagens novos para a trama, para o remake? Muito pouca coisa. A novela da Janete é muito perfeita, né? O que eu tive é assim, que, por exemplo, certos dramas que eram coisas de época, você traduzir. Você trazer para cá. Loucuras, coisas que na época eram loucuras de um jovem. Que loucuras seriam hoje? Que loucuras seriam hoje? Muito mais isso. Entendi. E você teve a sensação de estar escrevendo com ela novamente, fazendo o remake, não? Olha, vou te dizer não, porque eu tive muita dificuldade nessa novela. É uma coisa assim que eu posso até falar, porque é pública, mas os atores principais não se davam na novela. Então é muito complicado, já não ocorreu como foi na novela da Janete. Aí as pessoas ficarem dispostas uma com a outra. Isso reflete diretamente. Total. Né? Entendi. Total, então foi muito complicado. Aí você me abre aqui uma janela para uma curiosidade. Como se dá a escalação, Glória? Você já escreve a Jade pensando? Você já... Não. Para mim, se eu pensar num ator antes, isso me limita, porque aí a pessoa dele me limita. Eu prefiro criar uma personagem, uma pessoa que não existe, e depois ver quem é que veste melhor aquela personagem. Ah, que legal. Isso parece ser diferente da maneira do que muitos trabalham, né? Porque tem autor que já escreve... Tem autor que já escreve para o ator, né? E eu não gosto de pensar no ator antes. Isso é problemático, porque aí esses que escrevem para os atores, eles reservam os atores antes. E a gente que escreve para personagem, quando você descobre qual é o ator perfeito, ele está sempre ocupado.
É complicado, Não, mas é como eu sei fazer. Parece ser legal isso. Você dá uma chance para o personagem também, com né? certeza. Você dá uma chance para ele ser quem... Com certeza. Que legal. A gente abre já agora? Eu acho que sim, estou vendo uma movimentação. Então, agora as luzes vão se acender. Eu acho que vão ter 2 microfones. Aí vocês fiquem à vontade para participar desse nosso papo. Só voltando aqui, que tem um nome na minha pesquisa que eu destaquei, o Arthur da Távola. Você disse que ele era um dos únicos críticos de TV, né? Porque ele gostava de TV. O Arthur da Távola, eu acho que muita gente aqui lembra, né, das crônicas que ele fazia sobre televisão. O que eu destaquei quando eu falei isso é que o Arthur, ele gostava de televisão. Então, era alguém que escrevia sobre televisão, gostava de TV, gostava de novela. E hoje é uma coisa meio complicada, porque a maioria das pessoas que escrevem sobre televisão tem vergonha de gostar de novela, não gosta de novela, e tem vergonha até de gostar de televisão. Então, é complicado. O que eu quis dizer é que a nossa dramaturgia tomou uma proporção, um tamanho, e não conseguiu produzir uma crítica à altura. Todo mundo acha que não entende conseguiu de produzir uma crítica à altura. E o Arthur era desse, né? Não é que o Arthur tenha se tornado um crítico assim. Ele escrevia crônicas sobre TV, mas depois ele não foi nem por esse caminho. Mas era alguém que gostava. Esse é que é o diferencial. Hoje em dia parece que não gostam, né? É difícil, né? E o olhar do crítico já é aquele afinado do que eu vou falar mal, o que eu não vou gostar. Não, porque você tem no Brasil, você tem uma crítica de cinema, que quando critica uma obra de cinema, você percebe que a pessoa gosta do gênero e tem uma compreensão de como o gênero é feito. Ele, por exemplo, ele diferencia os trabalhos que compõem aquele filme. Né? Eu, quando leio uma crítica de cinema, ele fala porque a iluminação é assim, porque a direção aqui, o ator assim, o roteiro. Ele sabe diferenciar. O crítico de televisão, não. Você repara que ele não parece ter nunca a menor ideia de como é que aquilo é feito, de quais são, de onde é que está o problema. Se tiver problema, ou de onde é que tem o acerto, se tiver o acerto. Então, a gente não produziu uma crítica à altura, porque a nossa TV... A nossa dramaturgia tem uma dimensão lá fora que só a gente saindo daqui para ver. Impressionante, você toma um susto. Como é reverenciada lá fora a nossa dramaturgia. Enquanto que aqui, ela é quase que... Sabe, poucas pessoas conseguem enxergar esse tamanho. Você é ator, você sabe disso. As pessoas gabam muito o cinema, o teatro, mas a TV é sempre olhada assim, a novela, como uma coisa menor, uma coisa que o ator vai fazer, porque ele precisa viver, sobreviver ali, para depois desempenhar a arte nobre, que é o teatro ou o cinema. Não é? E aí você vê, por exemplo, os grandes atores americanos estão fazendo as séries. Não é? E os nossos críticos gostam das séries, que estão cada dia mais parecidas com as novelas. Não sei se vocês repararam. Exatamente. Antigamente, as séries se fechavam num episódio. Agora, você tem a história central na série, que dura a temporada inteira, mais do que a temporada. Os episódios se resolvem, dura né? a série inteira, né? Algo segue. Isso, e você tem as histórias que se fecham na temporada. Então, está cada dia mais parecido. Os Sopranos, que ganhou todos os prêmios de série, era um novelaço. Não é? E por falar em prêmio, você disse que a nossa novela ela é reconhecida lá fora e premiada, né, Glória? Como é que foi a sensação de receber um troféu por ter escrito a melhor novela do mundo? Nossa, né? Você caminha para o palco muito... É uma coroação de tudo que você passou, de tudo que você ralou para construir a sua carreira. E, realmente, Caminho das Índias, para mim, particularmente, foi uma novela muito difícil, porque, como vocês sabem, eu tive um câncer no meio da novela, e, do meio da novela em diante, ela foi escrita numa cadeira de quimioterapia, então é complicado. Não é? Quer dizer, ela me exigiu um esforço, talvez, maior do que todos os outros trabalhos. Agora, eu não poderia largar, se eu largasse a novela, quem a escreveria? Quem tinha estudado a Índia? Você entendeu? Não era uma novela com conflitos que qualquer outro autor pudesse pegar e desenvolver. Né? Um casal que se separa, um filho que brigou com o pai, não era isso, era o retrato de uma cultura.
Então, ninguém estava preparado para fazer aquilo, porque ninguém tinha estudado aquilo. E eu não ia deixar... E, aliás, até foi ótimo ter continuado, porque isso é fundamental, né? Foi fundamental até para eu me dar bem no tratamento. Você ter uma meta, você querer chegar em algum lugar, enfim, um pensamento positivo. Mas foi muito bacana. Outro prêmio que me emocionou muito, muito de ganhar, foi o prêmio do FBI e do Departamento de Justiça americana, que eu ganhei exatamente pela campanha do clone, a campanha contra drogas do clone. E isso também me emocionou muito, a parte do M. Parabéns. Bom, né? Parabéns. Foi bonito. Só para terminar, pode beber água. Fala enquanto você fala. Uma curiosidade minha. O que você vê na TV, Glória, hoje em dia? O que você assiste na TV? Bom, eu estou de férias. Um novelista de férias nunca assiste novela. Porque novela prende. Você assiste um capítulo, você já quer saber o que vai acontecer no capítulo seguinte. Então, eu vejo filmes, vejo séries e coisas aleatórias, assim. Por exemplo, eu posso ver um capítulo de uma novela, mas não vejo nunca um capítulo inteiro, nem o final, para não querer saber o que vai acontecer no dia seguinte. Senão você não sai, porque imagina, você escreve uma novela sozinha, gente. Você fica escrevendo aquilo e sai muito pouco naquele período. Se quando você estiver de férias, você se dedicar a assistir a novela das 6, a das 7 e a das 9, você tem que ser internado, né? Algum problema você tem. Você quer se mudar do mundo real, né? E eu Mas não tem quero. gente que vê, né, Glória? Isso é engraçado. Tem gente que vê as 3 novelas, 4 novelas. Veja, se eu não tivesse que escrevê-las, veria também. Acho ótimo que veja. Eram só 3 horas do meu dia, mas, de repente, eu tenho que dar 6 meses, 1 ano, porque você fica pesquisando em 6, 7 meses antes da estreia. Você está pesquisando, dá muito trabalho a pesquisa. Você agora está pesquisando alguma? Não, agora não. Estou de férias. De julho em diante é que eu vou começar a pensar em alguma coisa, botar a cabeça por aí. Entendi. Você disse que vê um capítulo assim, e nem vê o capítulo inteiro, né? Uma sensação que eu tenho quando assisto novela, às vezes eu assisto um capítulo hoje, passo uma semana sem ver, assisto outro capítulo e estou entendendo tudo. O capítulo é escrito assim, tem mensagens que se repetem para quem não assiste todo dia? Tem. Mas veja bem, não confundir isso com a novela estar parada. Uma coisa é a novela estar parada. A novela não pode parar porque ela cansa o público. Se você estiver sempre fazendo a mesma cena, você vai cansar o público não vai reclamar. Isso não seria um erro, né? O que você tem que fazer não é deixar a novela parar. Você tem que repetir sempre as coisas que não podem deixar de serem ditas para que o público compreenda que história você está contando. Entendi. Você entendeu? O que você tem que estar sempre lembrando ao público é que história você está contando. Por quê? Porque você tem que pensar naquela pessoa que não começou a ver a novela do primeiro capítulo. A novela é um bonde que vai passando e as pessoas vão tomando no meio do caminho. Né? Então, você tem que estar sempre, olha, a história é essa aqui. Mas não parar. Dentro disso tem que acontecer tudo, para o público ter a impressão que a história está andando. Entendi. Para andar a nossa história aqui, irmão. Boa noite, Glória. Oi, Priscila Camargo aqui, tudo bom, querida? Bom, primeiro, assim, estou encantada não só com o amor que você faz, pelo conhecimento que você tem daquilo que você faz, que é o máximo. E eu sou, assim, super fã especialmente das suas novelas, essas 2 de época, O Clone, que eu estou vendo tudo de novo, felicíssima porque está passando, fico arrasada quando tem que sair, quando não dá para ver, e Caminho das Índias, né? Essa dedicação com que você entrou nessas culturas que as pessoas têm preconceito. Então, queria te parabenizar pessoalmente, que eu acho uma maravilha, foram bárbaras as 2. E aí, queria saber, dentro disso, quanto tempo você, por dia, escreve, porque eu acho assim um trabalho de Hércules, né, uma novela, e também se você passa crises de repente, tem que entregar o capítulo, e aí você passa alguma crise assim de, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou? E aí, como é que você faz para se sair dessa situação? Bom, 2 coisas. Assim, eu não faço escaleta. Eu escrevo assim, eu boto não boto mais a página, porque agora é o computador. Eu fico lá diante da página em branco
e vou escrevendo o capítulo como se eu estivesse assistindo. Essa é a minha medida para saber que a cena termina aqui, que falta uma cena aqui, e vai acontecendo. Eu não sei fazer aquela coisa de escaleta, por isso que eu não sei escrever com ninguém, de fazer um mapa do que vai ser feito antes de escrever. Isso dura mais ou menos umas 6, 7 horas, são 32 páginas. Agora, na verdade, você está ocupado o dia inteiro, porque você tem reunião, você tem um problema que acontece. Agora mesmo, se você viu o capítulo do clone de hoje, chegou a tia do clone na casa. Por que ela chegou? Porque a dona Mocinha, que era a pessoa que, nessa hora crucial, que o clone está querendo ir embora de casa e tudo mais, a interlocutora da deusa, a mãe do clone, era a mãe dela, a dona Mocinha, a nossa Ruth de Souza, maravilhosa. A Ruth ficou doente, não podia gravar. E a novela, você sabe disso, né? Assim como eu tenho que escrever 6 capítulos por semana, o ator também tem que gravar 6 por semana. Dona Mocinha não estava lá. Com quem deusa vai falar? Então, Dona Mocinha foi ao médico e chegou uma tia de visita. São esses truques de novela que cabem na obra aberta, né? Na obra aberta você tem liberdade para isso. Mas você perguntou uma outra coisa além disso. E aí, quando você chega num momento em que você, de repente, a inspiração não vê, porque é uma coisa de inspiração. Tem também. dias que você não estava com vontade de escrever, mas só de pensar que, se você não escrever as 32 páginas daquele dia, serão 60 e tanto no outro, a inspiração vem rapidinho. Mas não é? É claro que você gosta de escrever, porque senão você já estava morta, né? É que assim, com certeza. Mas nas férias, você escreve. E a poesia? Escrever poesia? Eu conheço seus poemas. Eu escrevi poesia na década de 60. De 70. Nunca mais? Não, acho que a poesia me abandonou. Nunca mais. Adélia Prado diz: de vez em quando Deus me tira a poesia, olho pedra e vejo pedra mesmo. Naquela época, a gente fazia uma poesia também muito em cima de costumes, sabe, assim? A minha, por exemplo, de denunciar costumes, preconceitos, era aquela coisa da luta da mulher, aquelas coisas. Eu acho que o que aconteceu é que realmente não era o meu caminho. E eu encontrei uma outra maneira, onde eu me expresso melhor, de fazer isso, que são as novelas. Talvez por isso. Mas você escreve nas férias? Carta, crônica? Você tem um barato de sentar para escrever pelo prazer? Escrevo meu blog, eu não fico me preocupando em produzir assim. Na verdade, eu quero ler os outros. Eu leio muitos livros. Eu não estou pensando em produzir, né? Que, por exemplo, eu brinco de ser ator com minhas filhas. Uhum. Eu represento em casa, né? Enfim, eu gosto de brincar com essa coisa, né? Minha pergunta é se você brinca ainda, porque você já escreve para burro, já é um trabalho insano. Eu escrevo no meu blog, escrevo no Twitter, você está entendendo? Eu escrevo no Facebook. Aí eu vou explorar outros mundos. É isso. E o prazer em escrever está em todas essas manifestações. Escrevendo a novela, você tem prazer, não é uma obrigação. Não, eu adoro, mas imagine, senão você não consegue. Você se diverte, que eu estou contando uma história para mim. Eu só escrevo o tema que me interessa. Senão é insuportável. Você está juntando um monte de clichê. É muito insuportável, não. Eu escrevo a maneira que, por exemplo, eu vou falando da cultura indiana, eu também vou questionando coisas, vou respondendo a curiosidades minhas. Não é? Eu acho que talvez isso aconteça com o ator também, não acontece? Quando você está interpretando um papel assim, por exemplo, que é algum sentimento que você não compreende ainda, no qual você não tinha pensado, alguma experiência que você nunca viveu, e aí, à medida que você começa a interpretar, você não vai sentindo abertura na sua alma, nos seus olhos. Não vai? É muito bom quando isso acontece. Né? Isso acontece na escrita também. O personagem, o trabalho em si. Eu creio contigo também, né? Essa curiosidade, essas inspirações gerem um conhecimento que vai ficar para o resto da vida, né? Com certeza. E você vai abandonar, tipo, essa cultura indiana que fez parte da sua vida durante muito tempo, ou está guardado e pode vir a se converter em um outro? Mas eu não sei, as personagens que você fez,
Elas moram em algum lugar, em algum planeta, mas eu tenho saudade delas. Você já repetiu? Às vezes eu tenho vontade de escrever um capítulo para saber como o tio Ali está, como, sabe? Eu tenho. Como Jade, se Jade foi feliz com o Lucas. Eu também me pergunto isso. Mas eu só vou conseguir saber se eu entrar numa sintonia com aquele universo. Glória, tá lá atrás. você sabe, não sei se te acontece isso, quando termina uma novela, me dá a maior tristeza, porque eu fico com tanta... Ai, e aí, o que será que aconteceu com eles? Mesma coisa, deve dar, né, vontade de continuar. Titanic, onde morrem todos os seus conhecidos de uma vez só. E você fica, Robinson Crusoe, numa ilha deserta, e demora para voltar para a vida normal, porque você está desacostumado dela. Você já repetiu o personagem em alguma trama? E eu acho que eu já fiz a Dona Sulamita voltar em alguma novela. A do Tamanco, a que vinha descalça? A do Tamanco. Ela voltou numa outra novela, que eu não me lembro mais qual era, mas ela voltou. Legal. Glória. Engraçado, já fiz isso. Oi, boa noite. Oi. 2 perguntinhas. Uma é, por que de pé? É conforto, mandinga, exercício? Eu acho que é problema de coluna. Eu acho que eu nunca tenho dores de coluna quando escrevo em pé. E quando escrevo sentada, sempre tem que fazer massagem. É um perrengue. Porque você senta, quando você tem que ficar muitas horas, você começa escrevendo assim, daqui a pouco você está meio torto assim, está assim. Em alguns minutos assim, na hora que você levanta, você sente o tranco. E em pé não tem esse problema. Então, eu escrevo em pé. Tem uma bancada, assim, aquela que separa a cozinha da sala, porque eu não escrevo em casa, eu escrevo num escritório que eu tenho sozinho, olhando o mar. Aí, aqui, o computador na bancada, tem sabe esses bancos, assim, de bar, grandinho? Uhum. Aí você encosta na banqueta, assim, um pé, depois o outro. E está lá, em pé, escrevendo. Não tem dor de coluna, é ótimo. Você não escreve em casa, então? Não. Você vai para um lugar para produzir esses capítulos? Mas sim, porque, veja bem, você tem que ter um lugar, que você tem que criar uma rotina. É um lugar para você voltar e aí você curte um pouco da sua casa. Faz sentido. Entende? Porque é complicado, né? Senão você fica ali preso, depois você acaba o capítulo... E na casa toca telefone. Quando é um homem, tem sempre uma mulher para dizer silêncio, papai está trabalhando. Mas as mulheres sabem que não existe isso, né? Qualquer coisa que aconteça, vão falar com a gente, não é? E perguntam, e como se aquela interrupção nada significasse. Então, lá no meu aparte, não. Eu mando dizer que não atendo telefone, os porteiros não passam telefone, fica um silêncio total. E pronto, depois vou linda para casa e resolvo todos os problemas. Outra perguntinha. Você falou que escreve os personagens sem pensar nos atores e depois você escolhe, vê qual vai se encaixar, vai vestir esse personagem. Como é que é esse processo, essa escolha? Você tem que depois ver quem é que melhor... O ator é como um instrumento, para mim, na minha visão. Como se você fosse o regente de uma orquestra... E você vai saber qual é o instrumento que melhor toca aquela melodia. Se é um piano, se é um violão, se é um pistão, aonde que vai emocionar mais. Então, de acordo com as características de cada ator, muitas vezes você necessita do tipo físico. Por exemplo, se eu vou contar a história de uma indiana, eu não posso chamar uma atriz, por exemplo, Camila Morgado. É maravilhosa, mas ela não pode ser uma indiana. Então, eu tenho que precisar... O tipo físico aí já fala... Né? Já é a primeira condição. Tem papéis que você não tem a necessidade do tipo físico, isso não conta, não entra no teu critério. São coisas que podem acontecer com pessoas de qualquer tipo. Mas se você vai fazer uma indiana, tem. Aí você tem que ter uma mulher que tem aquelas características. Entende? Às vezes você acerta, quer dizer, acredito até que a maioria das vezes você acerta. E às vezes erra, não é verdade? Como todo mundo. Não dá aquilo que... Como todo... sim. E às vezes pode dar muito mais... Sim. E alimentar o pessoal. Pode acontecer. É uma parceria que é muito interessante. Tem que haver essa química, entende? E eu acho que ela vai muito assim, da parte dos atores, o que eu acho que devia ser? É como o ator lê o papel dele na novela. Porque é claro que isso é uma tendência natural do ator, dele ler o papel dele deslocado do resto.
e enriquece muito mais quando ele lê no conjunto. Porque quando ele tem noção do que a história dele tem a ver com o conjunto, ele fica com muito mais margem para criar e criar certo, e para suscitar no autor ideias de encaminhamento para ele, até de aumentar o papel dele. Mas, para isso, é preciso você saber ler a sinopse. Isso é uma arte muito difícil. Boa noite, Glória. Não é? Boa noite. Oi. Aqui. É notória essa sua relação maravilhosa com a dança. E isso para os atores que se dedicam à dança também, ou que têm a dança como um plano B na vida real. Tem alguma pulguinha assim na sua orelha já? Que com certeza deve ter alguns ritmos ou alguns tipos de dança que fazem a sua cabeça. Já tem alguma pulguinha atrás da sua orelha, assim, a título de curiosidade? Não, eu não começo a fazer uma novela pela dança. Não, sim, mas a dança assim... está em tudo. Mas tem alguma coisinha especial que tem te feito a cabeça? Eu não estou pensando em fazer novela ainda. Por exemplo, se eu faço clone e trato da cultura muçulmana, é claro que eles têm uma dança muito bonita. Então, vale a pena botar essa dança. Se eles não tivessem, ficava só uma gafieira lá, porque isso é atemporal. Mas as pessoas comentam muito sobre a dança. Assim, eu tenho uma experiência de escutar muito o que as pessoas falam das suas novelas. E a dança é um item assim muito especial. E pesa, muito, eu sei. Pesa muito, por isso que eu perguntei. Mas então, não. Mas a partir de uma dança eu nunca fiz. Glória, aqui atrás, por gentileza. Oi. Boa noite. Eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas eu vou fazer só duas. Você responde a que você quiser. Tá. Em primeiro lugar, eu tenho muita curiosidade, eu vejo que é assim, uma curiosidade geral, a respeito da rotina mesmo de vocês, autores, durante, né, essa jornada de 9 meses no ar, né? Claro que começa muito antes, mas quando o navio está mesmo em curso, né? Como é que é a sua rotina? Você consegue fazer outras coisas na sua vida? Eu fiquei impressionado em saber que você não tem colaboradores, porque a maioria tem. Eu acho que é para dividir um pouco essa carga mesmo, né? E a segunda pergunta, mas, enfim, a sua rotina mesmo, você consegue ter um pouquinho de vida pessoal? Dá? Existe? E a segunda... Consigo, e nem conseguiria escrever se não tivesse. Saio para dançar na gafieira. Não é uma vida com tanta frequência do tamanho da que eu tenho, se eu não estou trabalhando. Mas, para mim, é essencial não perder o vínculo com a vida. Entende? Está sempre... Não precisa estar falando da novela. Aliás, é péssimo falar da novela quando você escreve. Mas você está perto das pessoas, alguém está gargalhando aqui, alguém está chateado ali. Está perto da energia da vida. Isso é que me motiva. Segunda pergunta. Obrigado. A segunda pergunta. A minha memória me falha, na época do clone, foi exatamente quando aconteceu o 11 de setembro. Foi, não foi? Foi impressionante. 20 dias antes. Já tem até gente no Twitter fazendo piada e dizendo que esperaram para matar o Obama na estreia do clone. E a pergunta é, como é que isso interferiu, se interferiu na obra, né? Porque foi uma inspiração que você teve. Não interferiu nada, porque foi 20 dias da estreia, já estava gravado. Pois é, mas assim, ainda tinha uma novela inteira pela frente para... Tinha, e não interferiu nada, porque nós nem falamos nesse assunto. Eu queria mostrar a cultura deles e não o terrorismo. Não, claro, mas foi muito impressionante, porque a gente estava sendo apresentado a essa cultura, né, que a gente tem pouco acesso até, e de repente cai essa bomba, vira um assunto mundial, né? Foi uma coisa... Foi 20 dias antes da estreia. Ok, obrigado. Glória. Eu fiz uma pergunta na semana passada... Aqui. Cadê você? Eu fiz uma pergunta na semana passada ao Maneco, e pode parecer pouco original repetir a pergunta, mas é uma curiosidade mesmo que eu tenho. Tá. Eu queria saber de você a questão do merchandising em novela. Como é que você vê isso? Qual é a sua opinião? Como é que você lida com isso? Olha, eu acho que o merchandising é uma coisa complicada. Primeiro, o autor, eles te perguntam se você quer fazer aquela merchandising. Se for alguma coisa contra seus princípios, um produto, por exemplo... Eu lembro que a Ivani não fazia propaganda do cigarro de jeito nenhum. Na época ainda tinha propaganda de cigarro.
Então, era alguma coisa que ela achava que não era correto, ela não fazia. Ou então, a pessoa pode escolher fazer. O que eu acho a complicação do merchandising é que eu tenho horror que a cena pare para entrar o merchandising como se fosse um comercial. Porque essa maneira de fazer merchandising não é para dentro da novela, é para o intervalo da novela. Aí para a cena e diz aquele comercial. Agora, eu acho que o merchandising, para você fazer dentro da cena, ele tem que fazer parte da cena. Eu tenho horror que pare, mas aqui no Brasil, a ideia das pessoas, das agências mesmo, não tem assim essa coisa como o americano tem, que você quebra uma máquina de Coca-Cola, não tinha essas cenas assim, e isso é um merchandising. Não, o produto não pode aparecer mal. Então, é uma coisa muito... é difícil. Eu faço merchandising nas minhas, mas eu sempre brigo, não deixo merchandising no último capítulo, de jeito nenhum, e sempre brigo quando a novela, eles param de alguma forma a cena. Vou te contar o merchandising como eu gosto de fazer. Uma vez eu fiz um que eu gostei de fazer, por exemplo, era uma sandália, era um sapato, aquele sapato Melissa. Então, como é que era a cena? Era uma sala de aula, a aluna estava apaixonada pelo professor, e ela estava escrevendo assim o nome dele, enquanto uma outra cena rolava. Escrevendo o nome dele, e aí o professor olha para ela, aquele papel cai, ela fica nervosa, o professor olha para ela e ela cobre. Então, você tem um close do pé, mas está a serviço da cena, porque ela está tapando alguma coisa que não pode ser vista. Então, eu acho que assim teria que ser um merchandising. Não você pegar assim, vamos beber água, porque assim é horrível. Basta que essa garrafa esteja aqui, não é? As pessoas já reconhecem a garrafa e estão sabendo que você está bebendo água. Então, você vê nas séries e tudo, os merchandising são muito mais sutis do que os nossos. Eu sempre digo para eles isso, eu acho que eu fico com raiva do produto quando o que eu estou assistindo para mostrar o produto. Então, acho que o público fica também. Que acaba ter o prazer ali. Eu vou aproveitar e abrir um parêntese. Ele falou do merchandising, a dança também. Um elemento que eu acho que ajuda a contar uma história, ainda mais as suas histórias, no caso dessas novelas todas cheias de dança e colorido. Um elemento importante é a música, né? A trilha sonora de uma telenovela. Ela é importante, não é? Ela é para mim, demais. Parte, né? Demais. Você participa desse processo de seleção? Ativamente. A música da Dona Norminha, por exemplo, foi eu que encontrei na internet. Aquela música Você não vale nada, mas eu gosto de você. Foi. Por quê? Eu sabia que eu queria fazer uma personagem dessas personagens tipo, né? Que a maioria das cenas dela seria passar num lugar. Então, esse tipo de personagem precisa de uma música, porque ela vai passar e a música fala por ela. Então, eu saí na internet caçando, através de palavras, uma música diferente. Aí encontrei essa música cantada por um grupo do Sul. Aí levei para o Máriozinho Rocha, ele ficou apaixonado pela música e mandou o Calcinha Preta gravar. Então, tem coisas assim, porque a música fala, a música substitui uma cena. A personagem está triste, pensando no romance, sofrendo, né? E a música fala por ela. Dá o clima. Glória, a música expressa. Oi? Glória, eu aqui, Françoise. Já fiz algumas novelas suas. Eu, particularmente, quando estudo uma personagem, em cinema, muito mais, eu também faço uma trilha. E coincidiu de algumas coisas, né, que você escreveu, que a gente fez, de cenas mais longas, sem texto, que tinham cantores e músicas, algumas delas que me surpreenderam porque, de alguma forma, coincidia com o que eu pensava ou com o que a gente tinha pensado com a direção. Você tem alguns cantores ou autores que você ou tem predileção ou identificação ao reescrever a novela? Olha, claro que eu tenho cantores que falam muito a minha sensibilidade, que eu gosto sempre de ter nas minhas novelas. Embora, por exemplo, eu gosto muito da Nana cantando nas minhas novelas. Entende? Eu acho que... Mas depende do tipo de romance também que está sendo vivido, porque tem amores que... Isso varia o canto para cada amor de novela. Como é que é esse amor, como é a tonalidade dele, como é o clima dele...
Por exemplo, no último capítulo, no último capítulo de Caminho das Índias, tinha uma coisa na estudantina, né? Que era a personagem que ia cantar e todos estariam reunidos ali. E eu queria aquela música do Gonzaguinha, do Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz. Aí eu pensei na Bethânia, porque, para mim, aquele clima era a voz da Bethânia. Entende? Não sei se eu te respondi, mas é isso. Respondeu. Porque eu acho que tem amores assim que se passam de uma maneira que você quer a Nara Leão de fundo. Tem outros que são Bethânia, outros Nana. Faria. Nana tá um pouco mais presente, mas você vai da gafieira, a Nana, enfim, a Jobinha, o que for. Não. Quer dizer, a música permeia a tua criação, me parece. Bom, antes de pensar... O tempo todo. Quando eu estava falando como eu faço as personagens, para mim, antes de escolher música, de tudo, quando eu estou escrevendo, quando eu tenho a intuição da personagem, eu escolho logo uma música para ela, que não necessariamente é a música que vai aparecer na novela, nem no disco, nem fazer parte da trilha, mas é a música que me inspira aquela personagem. Por exemplo, Hilda Furacão. Eu estava tentando encontrar a figura do padre, né, que se apaixona pela Hilda, porque você tem que tocar a alma daquela pessoa para poder retratá-la. E eu estava pensando numa música, e eu fico procurando as músicas, aí eu encontrei um cantor cubano chamado Bola de Nieve, vocês conhecem? Cantando Vete de Mi. E, para mim, essa música me deu totalmente a alma dele. Eu pude escrevê-lo facilmente a partir dessa música. Essa música nem apareceu na série, entendeu? Mas me deu a sensibilidade dele, me construiu uma ponte para ele. É isso? Glória. Oi, boa noite. Vamos fingir que não tem atores aqui. Eu queria saber como é que é a tua relação com os atores durante a novela. Assim, eles te ligam, eles te enchem o saco, eles mandam e-mail, ou você não tá, eles pedem para não, sei lá, ir gravar na Índia, porque o tecido da Índia dá alergia. Como é que é a relação com os atores durante a novela? Olha, não dá para ser uma relação personalizada, porque são 60 atores e todos eles têm uma ideia todo dia a respeito de alguma coisa, né? Gostariam de... A gente também gostaria de ter esse tempo, mas não tem. Então, eu acho que o ideal é que, de tempos em tempos, a gente faça uma reunião, a não ser que ele tenha uma coisa muito importante para dizer. Realmente, aí ele também tem que ter uma noção de limite, porque o outro está lá escrevendo 32 páginas por dia, pensando em 60 personagens. Mas eu acho assim, eu gosto muito de ter reunião com a equipe, entende? Com os atores. É muito interessante que, de tempo em tempo, durante a novela, a gente se encontre para fazer uma avaliação do que está sendo feito, para escutar as reivindicações. E o próprio ator, quando ele escuta essas reivindicações ali, no conjunto, né, ele pode avaliar as reivindicações dele com as do colega, que está do lado, o ponto de vista. Então, eu acho muito importante. Nas minhas novelas, por exemplo, antes da novela estrear, quando começa o trabalho, eu gosto de fazer uma reunião com todo mundo, menos elenco ainda nesse ponto, mas figurino, iluminador, sabe, câmera, todo mundo, porque é importante que as pessoas enxerguem a obra de uma mesma maneira. Então, com o ator é assim, eu estou aberta para a reivindicação dele, mas ele também tem que ter um pouco de piedade, né? E saber que a gente não pode todo dia atender um telefonema para falar que a personagem dele podia ir para Paris, que ele teve a ideia que, se ele tivesse uma namorada, é complicado. Glória. Não é? Aqui, ó, deixa eu falar. Você comentou todo o seu processo de pesquisa, processo de criação de personagem. Na verdade, a minha curiosidade, eu queria saber como funciona esse seu primeiro processo com os personagens. Assim, eu já escutei alguns autores falarem que, sei lá, eles vêm e falam, sabe? Aquele negócio de você estar na frente daquele papel em branco. E como que esses personagens, eles surgem? Como que eles aparecem para você, assim? Claro que você teve esse processo de pesquisa, de conhecimento, mas de onde eles vêm? Essa é a minha curiosidade. Eles surgem a partir da história que você tem que contar, entende? Então, se você vai contar uma história, como o Clone, por exemplo, e qual é o território? O território é que você vai fazer o universo da genética e vai fazer um universo do mundo muçulmano. Você vai contrapor
esses dois universos, a novela, como pano de fundo. Então, você tem que criar personagens que contem essa história. Aí, você vai criar, por exemplo, o Dr. Albieri, porque você tem que ter a personagem que faz o clone. Mas você tem que ter também a personagem que não concorde com o Dr. Albieri. Por enquanto, eu estou no campo das ideias, não estou dando ainda uma vida pessoal para ele, né? Romances, essas coisas assim. Eu vou criar alguém que se opõe ao Dr. Albieri. Quem é que se opõe? É o tio Ali, que é a consciência e todos, aliás, todos os outros médicos de onde ele trabalha. Mas quem filosoficamente se opõe, eticamente se opõe ao que ele pensa, é o tio Ali. Então, para contar essa história, eu já preciso dessas duas personagens. Vamos ver, parar só nessas duas. Então, aí eu vou dar uma vida pessoal ao Albieri. Né? Então, eu vou pensar, por que o Albieri faz o clone? Aí eu vou começar a construir que tipo de traços ele tem que ter de personalidade, alguém teria que ter de personalidade, para fazer um clone. Por que tem que ter coisas específicas? Porque é um grande risco para um profissional respeitado se aventurar a fazer um clone. Porque, se ele for descoberto, né, ele pode ser execrado pela comunidade internacional. E por quê? Porque, mesmo que o clone nasça perfeito, vai demorar 18, 20 anos para você ter certeza que ele é perfeito mesmo. Porque tem todas essas dúvidas. Se ele é o clone de alguém que já tem 30 anos, será que ele vai envelhecer mais rápido? As pessoas fazem todas essas perguntas. Então, esse homem precisa ser ambicioso, ele precisa ser vaidoso, mas aí o que eu vou criar nele para ele não ser uma personagem tão assim, para ele ter uma nuance, né? Ele zela pelo bom nome dele. Ele é ambicioso, ele é vaidoso, mas ele não quer ser visto, ele presta muita atenção em como os outros o veem, porque tem pessoas que são ambiciosas e vaidosas e arriscam. Mas, no caso, ele não. Ele é muito zeloso da imagem que ele tem. Ele é medroso de dar esse passo. Isso dá uma complexidade maior para a personagem. Aí, como é que eu vou enfeitar um pouco mais? Por que ele faz o clone? Como é a relação dele com a morte? Aí eu fiz ele perdendo a noiva lá atrás, não é? E ele tem um envolvimento pessoal, porque essa novela ficaria mais forte, com a pessoa que ele vai reproduzir. Porque se você pode contar a história só de um cientista que pega qualquer célula lá que ele encontrou e reproduz alguém. Mas é muito mais forte se é um folhetim, que essa pessoa exista e que ela possa, ao capítulos adiante, dar de cara com aquele que foi copiado. Então, você percebe, você vai trabalhando em camadas isso. A partir desse terreno onde a história é contada, você vai trabalhando em camadas, acrescentando nuances. E assim você humaniza a personagem. Você humaniza. Porque o vilão não é chapado, só ninguém não, é ele só não é mal, chapado. Não é chapado, nunca pode ser. Mas você vai, assim, construindo, né? A gente está pertinho de acabar, Glória. E aí você falou de contar a história. Isso me deixou curioso a respeito... Você lembra da primeira história que você contou? Ai, não tenho a menor ideia. Não? Não, porque eu era aquela que fazia redações, que a professora guardava, mostrava para a mãe, sabe essas coisas? Aí a mãe escrevia no caderno. Eu sei que eu fiz uma poesia horrenda que a minha mãe guardou até hoje. Eu tinha 8 anos contando como eu nasci. E que dizia que a minha mãe estava na cozinha quando viu um barulho na janela. Era eu, nasci. Eu acho que foi essa. Pelo menos a que foi documentada foi essa. É bom não lembrar. Bem, então a gente encerra por aqui hoje. Hoje foi o segundo dia. Ah, viu? Só que legal. Mas lembrando a vocês que semana que vem a gente vai ter aqui a Maria Adelaide Amaral conversando com a Maiana Neiva. Então já fica aqui avisado, o convite feito para vocês que aqui estão também comparecerem na próxima semana. E no mais, por hoje, Glória, muito, mas muito obrigado mesmo. Foi um barato estar aqui com você. Prazer. Foi um barato. Prazer mesmo. E humanizar o personagem, né? Tem uma chance que a gente tem de humanizar o autor. É muito bacana perceber o quão humana você é. Obrigado, gente, por terem vindo. Glória Pérez.
Adorei estar aqui com vocês.